E hoje vamos estudar Daniel capítulo 9, versos 20 a 27. Daniel capítulo 9, versos 20 a 27. Diz o texto, Daniel 9, 20 a 27. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. O tema da nossa meditação é a oração que move o céu. A oração que move o céu. Estudamos quarta-feira passada que Daniel fez uma grande descoberta ao estudar o livro do profeta Jeremias, especialmente no capítulo 29, 10 a 14. A descoberta de que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Quando ele fez essa descoberta, faltavam-se 2 anos para cumprir-se esse tempo. Mas Daniel descobre mais. Descobre que a volta para Jerusalém, o fim do cativeiro, dar-se-ia também, não apenas por um decreto de Deus, mas dar-se-ia também pelo quebrantamento e arrependimento do povo lá na Babilônia. E a angústia de Daniel passa pelo fato agora de uma grande oração. Uma grande oração. Porque ele percebe que o povo ainda está impenitente, endurecido, sem arrependimento, e ele ora a Deus, numa oração de confissão, primeiro de adoração a Deus, depois de confissão de pecados, e finalmente de súplicas e petições a Deus, para que Deus restaure a cidade de Jerusalém. Diz o texto que finalmente, no capítulo 9, ele recebe agora uma grande revelação. Enquanto ele está orando ainda, o anjo Gabriel veio ao encontro dele para revelar a ele não apenas a questão da restauração física de Jerusalém, mas para revelar a ele que estava determinado sobre o povo
70 semanas, e nessas 70 semanas Deus estaria trazendo a salvação e a redenção do povo de Israel. Eu chamo a sua atenção para nós então examinarmos esse texto de Daniel 9, 20 a 27, e ver alguns aspectos importantíssimos desta oração que move o céu. Em primeiro lugar, a oração que move o céu é uma oração respondida prontamente pelo céu. Vejam vocês, nos versos 20 e 21, que a resposta foi pronta e imediata. Daniel pediu urgência em sua oração. Você notou isso quando nós estudamos quarta-feira passada a oração do capítulo 9. Chega no verso 19 dessa oração, na conclusão, é assim que Daniel ora: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Está pedindo pressa. Agora somos informados que falava eu ainda, diz ele, orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha primeira visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício. Meus irmãos, que coisa fantástica é saber que Deus é poderoso para responder a nossa oração imediatamente. Somos informados na Bíblia que o anjo Gabriel é o anjo que assiste na presença de Deus, diante do trono de Deus. É aquele que está para cumprir as ordens de Deus. O anjo Gabriel é o mensageiro de Deus. Ele já apareceu no capítulo 8 deste livro. E agora ele aparece novamente com a mensagem rápida do próprio Deus. E então ele é despachado do trono de Deus para a terra. E rapidamente ele vem para tocar Daniel, para trazer uma mensagem para Daniel. A Bíblia nos informa que nós devemos orar com esse senso de pressa e de urgência. Como aquele pai que clamou a Jesus: Senhor, desce depressa a minha casa, antes que o meu filho morra. A Bíblia nos diz no profeta Isaías o seguinte: será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quantas vezes Deus responde a nossa oração prontamente, imediatamente. Lembram quando Eleazar estava procurando uma filha, uma mulher, para Isaac casar-se? Ele fez uma oração, e imediatamente a sua oração foi respondida, e ele vê Rebeca, e ele vê a resposta de Deus sinalizada na vida de Rebeca. Diz o texto que Daniel começou a orar, e logo Deus respondeu a sua súplica, o seu pedido. Segundo lugar, você vai notar no verso 21, que a resposta foi através de Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus. Que coisa fantástica é saber que os anjos são ministros de Deus, que trabalham em favor dos que herdam a salvação. Muitas vezes nós passamos pela vida e não nos apercebemos deste fato, que os anjos estão trabalhando em nosso favor. Se você perceber na palavra de Deus, este anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, é aquele que foi falar com Maria, anunciando a ela o nascimento de Jesus. Você percebe que os anjos sempre estiveram em ação, em atividade na vida da igreja. Eles são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação, são instrumentos valorosos nas mãos de Deus, para realizarem os seus projetos, sobretudo em favor da igreja. Você nota isso, por exemplo, na vida de Jesus, quando ele estava lá no deserto sendo tentado, os anjos vieram consolá-lo. Quando ele estava no Getsêmani, os anjos vieram consolá-lo. Você percebe que os anjos estão presentes na vida da igreja. Ezequias, no momento de desespero, orou ao Senhor e Deus mandou um anjo
e liquidou com o exército da Síria. Você percebe que Cornélio ora a Deus, e Deus manda um anjo à sua casa, para lhe dar instruções, para que ele envie mensageiros a Pedro. Pedro está preso, aguardando a sua sentença de morte, e a igreja ora, e Deus manda um anjo na prisão, soltar Pedro. Os anjos estão agindo, os anjos estão trabalhando. Eliseu orou e disse: Deus, abra os olhos do meu moço, do meu assistente, para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do moço, talvez Geazi, ele viu um exército de anjos acampados ao redor do povo de Deus. Quantas vezes você não nota os anjos de Deus? Você não os vê, mas eles estão aí, protegendo você, guardando você, cuidando de você, trazendo bênção do céu para a sua vida. Mas veja você, terceiro aspecto, é que a resposta transcendeu o pedido. Versículo 20, somos informados de que Daniel está orando por uma causa. Depois que ele confessa o pecado, depois que ele suplica, agora no verso 20 diz o texto que ele lançava a sua súplica perante a face do Senhor, seu Deus, pelo monte santo do seu Deus. Ele está orando por Jerusalém. Ele está orando pela restauração da cidade de Jerusalém. E quando ele recebe a resposta é além do que ele pede. Deus não apenas mostra a ele a restauração de Jerusalém, mas revela a ele a restauração espiritual do povo de Deus, através do Messias que havia de vir. Deus é tão maravilhoso, que Ele não só responde às nossas orações, Ele nos dá mais do que pedimos. Paulo entende isso, e revelou-nos isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Segundo ponto da nossa meditação, a oração que move o céu é uma oração feita por alguém amado no céu. Veja o verso 23. Somos informados da seguinte maneira: diz o anjo Gabriel, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Preste atenção na palavra seguinte, de conexão: porque és muito amado. Vejam vocês que a rapidez da resposta à oração tem a ver agora com a vida de Daniel. Logo que você levantou a sua súplica, eu fui ordenado e vim rapidamente, porque você é um homem muito amado. Primeiro ponto, Daniel era amado no céu, por isso foi ouvido rapidamente. Que coisa fantástica! Sabe, irmãos, nós sabemos, e o próprio Daniel disse isso, nós temos que entender isso claramente. No capítulo 9, 18, Daniel diz isso com muita clareza, e essa é a nossa fé e a nossa crença. Daniel disse assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, a base da oração não são nossos méritos, mas as muitas misericórdias de Deus. Mas é verdade também o que a Bíblia nos ensina, que a oração do ímpio é abominação para Deus, mas a oração do justo é o seu deleite. Somos informados pela Escritura que, se nós contemplarmos iniquidade no nosso coração, Deus não nos ouvirá. Por isso, quando um homem é amado no céu, o céu se apressa em responder à sua oração. Quando nós estamos em comunhão com Deus, permanecemos nele, e ele permanece em nós, podemos pedir, e ele vai nos atender, segundo o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, irmãos, Daniel era amado no céu, porque Daniel viveu uma vida piedosa desde a sua juventude. O livro de Daniel nos relata sobre a vida dele, chegando na Babilônia, aos 14 anos de idade aproximadamente.
adolescente ainda, arrancado da sua casa, vendo os caldeus dizimando a sua cidade, destruindo o seu povo, manietando o seu povo, levando o seu povo para o cativeiro, subjugando a sua nação. Talvez esse adolescente pudesse reagir como os outros israelitas reagiram, conforme está no Salmo 137, com revolta, com sede de vingança, ao ponto deles clamarem lá no Salmo 137, feliz é aquele que pegar os teus filhos, Babilônia, e esmagar a cabeça deles contra uma pedra. Pediam vingança, pediam derramamento de sangue, mas Daniel reage diferente. Ele chega na Babilônia, não com mágoa, não com sede de vingança, não para se miscuir com as crenças da Babilônia, não para aproveitar as vantagens da Babilônia, mas diz a Bíblia que ele chega na Babilônia como um adolescente e resolve firmemente no seu coração não se contaminar. Se propõe a viver uma vida de piedade, de santidade, mesmo cercado por adversidades as mais intensas. Se você notar, Daniel permanece com a vida assim, como escravo e como livre, na pobreza, e quando é galgado ao posto excelente de primeiro-ministro da Babilônia e primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Ele permanece fiel na humilhação e também na promoção. Mas em terceiro lugar, Daniel era muito amado no céu, porque Daniel tinha intimidade com Deus. O livro de Daniel nos relata a vida de oração deste homem, a vida de oração dele. Eu disse isso quarta-feira e eu vou repetir hoje. O livro de Daniel nos mostra o segredo de uma vida vitoriosa. Não é uma coisa sensacional, não é alguma coisa misteriosa, complexa, difícil, que está ao alcance de apenas uma aristocracia espiritual. Não é um fato novo, não é alguma coisa que poderíamos chamar de uma novidade do mercado da fé. O segredo do sucesso espiritual deste homem é aquilo que as crianças aprendem desde o rol de berço: oração e palavra de Deus. Quando você lê no capítulo 2, que Nabucodonosor tinha dado uma ordem e um decreto para matar todos os magos da Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos seriam mortos, diz a Bíblia que Daniel chama os seus 3 amigos e vão orar e pedir direção para Deus. E Deus lhe dá o entendimento daquele sonho, daquela visão. Quando você chega no capítulo 6 de Daniel, Daniel recebe uma sentença de morte, vítima de uma orquestração, vítima de uma conspiração contra a sua vida. E diz a Bíblia que Daniel abre as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém, como costumava fazer, e ora 3 vezes por dia. Ele é um homem de oração. Daniel está agora com 82 anos. E ele está lendo a Bíblia. Seus olhos pousam em Jeremias capítulo 29. E ele descobre a partir do capítulo 29 que o cativeiro era de 70 anos. Que o cativeiro passaria, a libertação do cativeiro passaria pelo arrependimento do povo. E ele se prostra diante de Deus e começa a orar a Deus e adorar a Deus e a confessar o seu pecado, o pecado do seu povo. E ele começa a pedir a Deus misericórdia para o seu povo. Ele é um homem de oração. Quando jovem, quando homem maduro, quando um homem ancião, ele é um homem que tem intimidade com Deus. Por isso Gabriel vem e diz para ele: Daniel, quando você começou a orar, a sua oração foi ouvida, e eu fui enviado a você, porque você é um homem muito amado no céu. Queridos irmãos, será que nós somos conhecidos no céu assim? Será que quando a nossa súplica chega no céu, ela é deferida prontamente, imediatamente, com esse detalhe? Vai e responda logo, leve logo a mensagem para ele, porque ele é um homem, ela é uma mulher muito amado, muito amada aqui no céu. Terceiro ponto, a oração que move o céu é uma oração que recebe uma grande revelação do céu. A partir do verso 24 ao versículo 27,
Daniel começa a receber a revelação sobre 70 semanas, mas o importante não são as 70 semanas, o importante é o que vem nessas 70 semanas. Então, primeiro ponto, revelação sobre a pessoa do Messias prometido. Veja o versículo 25. Olha, por favor, o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vejam vocês que Daniel está aflito, pensando na ruína de Jerusalém, orando pela restauração de Jerusalém, do Monte Santo de Deus. E agora Deus vai revelar para ele, além do que ele pede, vai revelar para ele o Messias. De duas maneiras. O Messias é chamado primeiro de o ungido. Versículo 25. A palavra ungido é a mesma palavra Messias. Jesus é o ungido de Deus. E essa palavra o ungido no Velho Testamento é uma descrição do profeta, do sacerdote e do rei. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei que haveriam de vir. O sacerdote que é sacerdote e sacrifício, o profeta que é mensageiro e a mensagem, o rei que reina, mas também é servo. Ele é o ungido de Deus, o rei dos judeus, o príncipe de Israel, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas ele é chamado aqui, não apenas de ungido, mas também de príncipe. Se você notar, a Bíblia inteira aponta para esse príncipe. Lá em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher. Lá em Gênesis 3,12, 12,3, ele é a semente de Abraão, a descendência de Abraão. Lá em Gênesis 49, versículo 10, ele é o Siló, que Jacó disse que viria. Lá em Deuteronômio 18,15, ele é o profeta semelhante a Moisés, que haveria de vir. Isaías o aponta como cantamos hoje, ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Lá em Malaquias, ou melhor, no profeta Miqueias, ele é a criança que há de nascer em Belém, Belém Efrata. Ele é o príncipe. E agora, então Daniel recebe uma revelação da pessoa do Messias. Aí, versículo 24, em segundo lugar, a revelação sobre a obra do Messias. Vejam, irmãos, que em Daniel 9:24, uma descrição magnífica da obra do Messias. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vejamos, que há 6 descrições, mas podem ser sintetizadas em 4 pontos. Primeiro, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, trazer solução definitiva para o problema do pecado. Revelação sobre a obra do Messias. A primeira obra, trazer solução definitiva para o problema do pecado. O Messias traria uma solução definitiva. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. O que na verdade ele está entendendo aqui é a obra do Messias, a obra expiatória do Messias, a morte expiatória do Messias, que viria trazer uma resposta, uma saída, uma solução definitiva para a questão da transgressão e do pecado do povo. Temos agora justificação, temos agora perdão, temos agora a reconciliação com Deus, agora temos o sacrifício de Cristo que satisfaz plenamente a justiça de Cristo. Mas ainda, em segundo lugar, trazer justiça eterna para o povo de Deus. Olha o versículo 24 que segue. Para trazer a justiça eterna. Como é que o Messias trouxe justiça eterna? Como é que o Messias traz justiça eterna para o seu povo? Você sabe, conhece a doutrina da justificação. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que ser julgados pelas nossas obras. A Bíblia diz que pelas obras ninguém poderá ser salvo. Seremos julgados pelas palavras, pelas obras,
pelas omissões e também pelos nossos pensamentos. A Bíblia diz que os livros serão abertos. Então a Bíblia diz que pelas obras ninguém poderá ser justificado. Mas a Bíblia diz que outro livro será aberto, o livro da vida. E quem está com seu nome no livro da vida? A Bíblia diz que o Senhor Jesus então mandou o Messias. O Senhor Deus mandou o Messias, o seu filho, filho da promessa, o prometido. E quando ele veio para ser seu substituto, seu fiador, seu representante. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu vicariamente. O que significa? Ele morreu no nosso lugar. É como se você estivesse naquela cruz do centro. É como se você estivesse sendo pregado por aqueles cravos. É como se você naquele momento estivesse nele. E quando Cristo foi para a cruz, ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. E quando ele se tornou nosso representante, nosso fiador, então a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele o nosso pecado. E quando Deus lançou sobre ele o nosso pecado, a lei exigiu a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando ele morreu, ele pagou com o seu sangue a nossa redenção, dizendo: tetelestai, está pago, está consumado, já não deve mais nada. Desta maneira, nós fomos justificados diante de Deus. Significa o seguinte: justificação é mais do que perdão, muito mais do que perdão, muito mais. Quando alguém é perdoado, este alguém é apenas alforriado, liberto da sua culpa, do seu crime, do seu pecado. Mas a justificação é mais do que isso, porque Deus não apenas nos perdoou a dívida passada, mas Deus foi lá no tribunal, onde tínhamos uma ficha, onde estava lá culpado. Deus pegou essa palavra culpado, desmanchou, apagou, colocou em cima pago, não deve mais nada, justificado, e foi lá na sua conta e depositou na sua conta a infinita justiça de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora é justiça eterna. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, a sua culpa, Ele vê a infinita e eterna justiça de Cristo depositada em sua conta. Louvado seja Deus por isso. Essa é a obra do Messias. Terceiro lugar, o Messias veio trazer o cumprimento da profecia e da visão. Versículo 24, você nota isso aí ainda. Perceba você que todas as visões, todas as profecias podem se cumprir no nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão, governo e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Com Ele, fecha, encerra a visão e a profecia. Diz Paulo, Cristo é o fim da lei. Finalmente, o Messias veio trazer o sacerdócio universal dos crentes. Veja no finalzinho do verso 24, que diz que ele veio também para ungir o santo dos santos. Quem entrava no Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote. Só ele tinha direito de entrar lá uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. Lá quando entrava, ali resplandecia a glória de Deus. Mas diz a Bíblia que Jesus Cristo, ao morrer, o véu do templo foi rasgado. Agora não tem mais separação entre sacerdote e leigo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. O Santo dos Santos foi aberto agora e todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Mais do que isso, queridos, mais do que isso. O Santo dos Santos agora, onde Deus assiste, onde a glória de Deus está presente, não é mais uma construção de madeira ou de pedra. O Santo dos Santos, o santuário de Deus, onde Deus habita agora, é o seu corpo, é a sua vida. Agora Deus não apenas está numa casa, Deus está em você. A glória de Deus está em você. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 9, 10 e 11, nós lemos que
quando João é chamado para ver a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, ele olhou para a igreja e viu que a glória de Deus estava estampada nela. Porque Deus habita na igreja, porque a glória de Deus está na igreja. Você encontra então a obra do Messias. Terceiro lugar, qual a revelação que ele recebe através dessa oração? Recebe a revelação da rejeição do Messias. Veja o versículo 26. Depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Olha que coisa impressionante, irmãos. O Messias veio, mas Daniel recebe a revelação de que o Messias que haveria de vir seria rejeitado, seria morto. A morte do Messias. A Bíblia nos fala que ele é o mais rejeitado entre os homens, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, que os homens não olharam para ele, viraram o rosto para ele, cuspiram nele, rejeitaram-no, mataram-no. Mas mais do que a rejeição do Messias, você vai notar outra coisa. A cidade seria destruída. Versículo 26 nos informa: será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quem é este príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade? Nós aqui encontramos uma bifurcação de interpretações. Os dispensacionalistas creem que este príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo. Entendo eu, à luz desse texto, que esse príncipe que vai destruir a cidade não é o anticristo, mas é uma profecia daquilo que Jesus também apontou. Quando os discípulos, no Monte das Oliveiras, mostraram para ele as belas construções do templo e disse: mestre, vede, que construção! Que pedras, que obra magnífica! E Jesus respondeu: não ficará pedra sobre pedra. Jesus então fala de um cerco de Jerusalém. E o sermão profético de Jesus aponta-nos que o primeiro cumprimento desta profecia dar-se-ia no ano 70, quando Tito Vespasiano, imperador romano, cerca Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade e dispersa os judeus pelo mundo, em mais de 800 anos de dispersão. Então esse príncipe aqui, nosso entendimento é de que ele está falando daquele que veio destruir Jerusalém no ano 70, Tito Vespasiano. Mas vamos ver, em quarto lugar, a revelação sobre o triunfo do Messias. Triunfo do Messias. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A maioria dos intérpretes, mormente de linha reformada, de perspectiva amilenista, entendem que esse ele aí é o Messias. Enquanto a visão dispensacionalista entende que esse ele aí é o anticristo. Mas dentro da mensagem básica do texto, ele está falando do Messias. O Messias ocupa o lugar central das 70 semanas. A pessoa, a obra, a morte e a vitória do Messias. E qual vai ser aí o triunfo do Messias? Em primeiro lugar, a confirmação do pacto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O Senhor Jesus Cristo reafirma esta aliança no cenáculo, quando ele, na sombra da cruz, na antessala da sua crucifixão, comemora a Páscoa com os discípulos e institui a ceia, e diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele fará firme aliança com muitos, não com todos, com muitos, porque a salvação não é universal. Embora ele é oferecido a todos, nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Segundo, o fim dos sacrifícios cerimoniais. Veja você que ele fará também cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que significa isso? Você ler o livro de Hebreus,
você vai notar que com a vinda do Messias, tudo aquilo que foi sombra cessa. As cerimônias, a matança de animais, o derramamento de sangue, tudo isso cessa, porque tudo isso era sombra do que havia de vir, segundo Paulo escreveu aos Colossenses. Agora Cristo veio, não tem mais sentido todo aquele cerimonialismo do Velho Testamento, não tem mais sentido todas aquelas cerimônias do Velho Testamento, não tem mais sentido toda aquela matança de animais do Velho Testamento, não tem mais sentido todas aquelas práticas cerimoniais, ritualísticas do Velho Testamento, porque agora Cristo veio, agora Ele é a realidade, e agora acabam-se todas essas práticas, centralizando tudo em Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 10,4, o fim da lei é Cristo. Mas meus amados irmãos, ao mesmo tempo, a profecia nos mostra que também o Senhor Jesus vai triunfar sobre o anticristo. Eu vejo com muita clareza no final do verso 7, um outro personagem se levantando. Diz o texto, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vocês lembram que nós falamos no capítulo 7, o capítulo 7 do livro de Daniel, nos aponta o anticristo escatológico. Já temos estudado de uma maneira um pouco exaustiva desde Apocalipse, que o anticristo é uma figura, muitas vezes, que não pode ser limitada a uma pessoa. O espírito dele já está agindo. O espírito da iniquidade já opera. Você nota que, segundo Daniel, capítulo 7, o anticristo não é apenas, segundo o capítulo 2, melhor dizendo, de Daniel, o anticristo não é apenas uma pessoa, é a somatória de reinos pagãos, ímpios, como Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Você vai notar depois que há uma figura de um anticristo escatológico, um homem que se levantará, chamado o filho da perdição, o homem da iniquidade, a besta do Apocalipse. Na linguagem de João, o anticristo. Na linguagem de Daniel, o pequeno chifre, que emerge do quarto reino. Já no capítulo 8 de Daniel, você nota que esse pequeno chifre não emerge do quarto reino, mas do terceiro reino, do Império Grego. Daí, o pequeno chifre, o anticristo do capítulo 8, não é o mesmo do capítulo 7. No capítulo 7, ele é o anticristo escatológico. No capítulo 8, ele é o anticristo protótipo do verdadeiro anticristo escatológico, que é a figura de Antíoco Epifânio, conforme estudamos no capítulo 8. Mas agora, este desolador, este personagem que aparece aí, o assolador, melhor dizendo, ele é uma figura do anticristo escatológico. E ele será, diz a Bíblia, destruído. Destruído. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. É muito importante entender, porque algumas pessoas colocam isso numa figura assim, figurada e quase que lendária, que a guerra do Armagedon será a grande guerra, onde reis e mais reis, soldados e mais soldados, exército e mais exército estarão acampados no Megido, em Jerusalém, em Israel, melhor dizendo, e então parece que dois exércitos disputam para lá, disputam para cá, armas daqui, armas de lá, canhões daqui, canhões de lá, bombas daqui, bombas de lá. Bom, na verdade, a Bíblia diz que nesta última batalha, a batalha do Armagedon, não haverá armas. A única arma que vai aparecer nesta batalha é a espada que sai da boca do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa espada não é evangelho, esta espada é a palavra do juízo, é a palavra de condenação, é a palavra de vitória, de triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. E então o Senhor Jesus vai matar, não com força do braço, mas vai matar não com a bomba, não com a arma, não com instrumentos humanos e terrenos, mas vai destruir o anticristo com a palavra da sua boca, com a espada da sua boca. E eu termino com a revelação sobre o tempo do Messias, as 70 semanas. Como é que nós vamos entender essa questão das 70 semanas?
Isso está nos versículos 25 e 26. Gabriel fala a Daniel que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Deus. Versículo 24. E você nota no versículo 25 que estas 70 semanas estão divididas em 3 turnos. Primeiro turno, 7 semanas. E é interessante que o texto no hebraico não está dizendo que são 70 anos, ou 7 semanas de 7 dias, ou de 7 anos. O texto no hebraico só está dizendo 70 setes. Nós concluímos que são 70 setes de anos. Então vamos entender. Primeiro turno são 7 anos, 70 setes. Se você multiplicar 7 vezes 7, você tem o quê? 49. Essas 70 semanas começam a contar a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Começa-se aí. Presta atenção no que está escrito aí. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Preste atenção nisso. Primeiro turno, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos. O período que vai da ordem para reconstruir Jerusalém até a reconstrução definitiva de Jerusalém. Demanda aí um período de 49 anos. Como é que nós podemos saber que sai esse decreto para a restauração de Jerusalém? Você vai encontrar isso, e talvez fosse importante nós lermos agora pelo menos 3 textos para ficar claro isso. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Isaías 44. Talvez seja importante gastarmos um pouquinho de tempo e nós estamos já encerrando o nosso estudo. Isaías 44, verso 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Agora Isaías 45, 13. 45, 13. Eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Flávio Joséfos, escrevendo sobre este assunto, diz que o Ciro estava lendo Isaías, lendo o profeta Isaías, quando ele descobre que Deus falara sobre ele. Deus falara sobre ele, aproximadamente aí uns 200 anos antes dele nascer. E que quando Ciro leu a profecia de Isaías, então ele prontamente deu ordens para que os judeus voltassem da Babilônia para a reconstrução da cidade e do templo. Com a sua Bíblia aí comigo, por favor, Esdras capítulo 1, livro de Esdras. Esdras capítulo 1, logo no primeiro versículo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quando dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele dá esse decreto. Mas quando você volta para a profecia de Daniel, capítulo 9, você percebe uma coisa, no versículo de número 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Não está falando de templo, está falando da cidade. E você sabe que quando o povo voltou da Babilônia, voltou em 3 turnos. Sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo. Sob a liderança de Esdras, para restaurar a lei de Deus. E mais tarde, sob a liderança de Neemias, agora sim, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então vamos entender isso. Vamos entender isso.
Esta ordem é que começa a contar. É a ordem através do rei Artaxerxes, quando Neemias pede cartas e vem para Jerusalém para a reconstrução da cidade. Isso no ano 445. 445. Se você pega 445 menos 49, você tem 396. Agora, você vai somar o 7 mais 62. Não é isso que está aqui no versículo? Não é isso que está aí no versículo 25? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas do começo da ordem até a restauração de Jerusalém. Da restauração de Jerusalém até o Messias, mais 62 semanas. Se você somar 396, 62 semanas, dá 400, dá 434, você vai ter um saldo positivo de 38 anos. Vamos entender isso. Deixa eu repetir. 435, 445, menos 7 semanas, 49 anos. Vai dar 396. 62 semanas vezes 7, vai dar 434. Fica um saldo positivo de 38. Fica difícil entender. Como é que fica? Como é que pode? Se o Messias veio, o Messias vai morrer no final desse período? Não tá checando, porque Jesus morreu aí por volta do ano 33. Dá 38, não bateu. Vamos explicar isso. Essa questão de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo não começou cedo, não. Esse cálculo só foi feito dessa maneira no ano 525 por um abade chamado Dionísio Exíguo, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Só que, mais tarde, no século XVII, através da contribuição da astronomia, refizeram esses cálculos, e chegou à conclusão que Dionísio Exíguo tinha errado esses cálculos em torno aí de 4 a 7 anos. Se você então põe a morte do Messias em 38, e ele errou esse cálculo aí, nesse período aí de 5, 6 anos, 38 menos 5 vai dar 33. Então aí você encaixa direitinho no período da morte do Messias, nas 70 semanas. Daí, todo livro de história que você lê, de geografia que você lê, você sempre vai encontrar que Jesus nasceu no ano 4 a.C. Não no ano 1, mas no ano 4 a.C. Exatamente porque se percebe no século XVII que o cálculo deste indivíduo chamado Dionísio Exíguo estava equivocado em torno aí de 5, 6 anos. Daí nós fechamos as 69 semanas. Aqui entra, e eu vou explicar isso, o que difere os pré-milenistas dispensacionalistas dos amilenistas. O dispensacionalismo olha para a 70ª semana dizendo o seguinte: a 70ª semana foi adiada para o tempo do fim. A 70ª semana é o lapso de tempo chamado tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Então os dispensacionalistas protelaram a 70ª semana para o tempo final, do fim do mundo. Por entender que este período, parênteses, da igreja, não é mais a história de Israel, que a igreja é apenas um parênteses profético na história da humanidade. E desta forma, irmãos, são levados a crer que a 70ª semana está por vir. Agora, preste atenção no que está escrito, nós não podemos alterar o que está escrito. É muito importante entender o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ora, 7 mais 62, dá 69. Começa a contagem de que maneira? Desde a saída, versículo 25, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então você não pode tirar o 62, desconectar o 62 do 7. 7 mais 62, 69. Diz o texto,
depois das 62 semanas, que já tem lá 7, então depois das 69 será morto o Messias. O Messias é morto dentro da 70ª semana. O Messias é morto dentro da 70ª semana. De tal maneira que, se nós colocarmos a 70ª semana para o futuro, nós teremos que admitir que o Messias não morreu ainda. E se o Messias não morreu ainda, nós ainda estamos presos nos nossos próprios pecados. Não é possível jogar a 70ª semana para o futuro, porque nos é informado que depois da 62ª semana, mais 7, depois das 69 semanas, o Messias morreu. Então ele morreu dentro da 70ª semana. Desta forma, também o dispensacionalismo é levado a crer que o versículo 27, na parte A, ao versículo 26, o príncipe está falando do anticristo, porque ele posterga a 70ª semana para o fim. Ele é levado a crer que o ele, do versículo 27, também está se referindo ao anticristo, porque ele postergou, protelou a 70ª semana para o fim. Mas aí nós olhamos de uma forma diferente. Como é que a visão reformada ou a milenista entende essa 70ª semana? Nós entendemos da seguinte maneira. Primeiro, nós não cremos definitivamente que a igreja seja um parênteses na história. A ideia de que Israel é uma coisa, igreja é outra, no tempo e na eternidade, não possui sustentação sólida nas Escrituras. Esta é a grande argumentação de Paulo aos Efésios. Judeus e gentios tornam-se um povo só, um corpo só, uma noiva só, um rebanho só, uma igreja só. De tal maneira que nós não podemos entender um parênteses profético. A igreja, no Velho e no Novo Testamento, caminha como povo de Deus, formada por judeus e por gentios, por todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro judeu não é aquele que é nascido do sangue, mas aquele que é descendência de Abraão, os filhos da fé. Segundo, nós não cremos, à luz da Bíblia, que vai existir em Israel uma reconstrução do templo de Jerusalém, com a volta de todos aqueles sacrifícios e matanças de animais, como ensina o dispensacionalismo. O dispensacionalismo crê que vai ser construído lá no Domo da Rocha, lá onde está a mesquita de Omar, um novo templo judeu, vai voltar todos aqueles sacrifícios, e que é nesse templo que o anticristo vai se assentar, literalmente. Nós não cremos assim. De tal maneira, queridos irmãos, que o amilenismo crê que a 70ª semana está ligada à primeira vinda de Cristo e não à segunda vinda de Cristo. Entretanto, o final do versículo 7, o final do versículo 27, aponta um assolador. E este assolador, de fato, é o anticristo. A quem o Senhor Jesus Cristo destruirá. A quem o Senhor Jesus Cristo determinará a sua total derrota e falência. Eu queria concluir com alguns aspectos então práticos, à luz do que falamos. Primeiro, há uma estreita conexão entre o altar e o trono. Daniel ora, a oração dele imediatamente chega no céu, e imediatamente volta para a terra em termos de resposta, e um anjo especial, Gabriel, é enviado para falar com ele. Segundo, há uma estreita conexão entre oração e o entendimento da palavra. Daniel está orando, e agora o entendimento da Escritura lhe é dado. Irmãos, muitas vezes nós precisamos de mergulhar na oração para entendermos a palavra de Deus. Quando nós desassociamos estudo da Bíblia de oração, oração de estudo da Bíblia, nós perdemos a bênção do entendimento mais profundo das Escrituras. Terceira conexão é a conexão entre a vida daquele que ora e o êxito na oração. Daniel tem resposta rápida, porque ele é amado no céu, diz o anjo Gabriel. Finalmente, quarto lugar, a estreita conexão entre o binômio oração e palavra e o discernimento dos propósitos de Deus na história. Daniel ora, Daniel estuda a Bíblia e Deus revela para ele
os seus propósitos para a história da humanidade. Que Deus nos ajude, queridos, a olharmos para este exemplo da oração que move o céu. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres amados no céu. Que Deus nos ajude a termos compromisso com a palavra de Deus, para discernirmos os desígnios de Deus para a nossa vida e para a história da humanidade. Amém.